O Bitcoin pode estar formando um padrão gráfico de baixa, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que aconteceram hoje e impactaram os mercados. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, comentar sobre a análise da Ethereum. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E também seguir a Aperio nas outras redes sociais, no Instagram, o nosso canal do Telegram, onde as novidades chegam rapidamente. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. O Bitcoin chegou a cair abaixo dos 59 mil dólares nessa quinta-feira, mas acabou fechando aí, acabou que não fechou o dia ainda, mas está prestes a fechar o dia acima dessa região. E o que vocês devem prestar atenção a partir de agora no Bitcoin é que ele não pode romper a região dos 60 mil dólares para baixo. Se o Bitcoin romper para baixo essa região, ele vai formar um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Tá? Se a gente fizer uma projeção aqui conservadora desse topo duplo, a gente teria alvo lá na região dos 55 mil dólares, mas porém ainda não tem um sinal confirmado. Ele tem que romper para baixo aqui os 60 mil dólares, coisa que ainda não aconteceu, pode acontecer nos próximos dias, mas a gente deve aguardar o rompimento, que o padrão ele só é confirmado aí quando você tem o rompimento gráfico, tá? As bolsas americanas também caíram hoje tivemos dados de inflação dos Estados Unidos, o famoso CPI, que era muito esperado, era o dado mais importante da semana, e o CPI veio em 0,3 no núcleo de setembro, quando o esperado era 0,2. O índice cheio veio em 0,2 em setembro, quando o esperado era 0,1. E na base anual, a inflação caiu de 2,5 para 2,4, enquanto o esperado era cair para 0,3, para 2,3. Ou seja, a inflação dos Estados Unidos ainda segue forte. Com a inflação forte, acima do esperado, pode ser que o Fed não corte os juros tanto quanto o mercado espera nas próximas reuniões. Mas atenção, pessoal, a gente precisa ver mais dados macroeconômicos vindo ruins, né, com inflação acima do esperado para dizer isso, tá? Só esse dado de hoje, que é referente a setembro, não vai definir isso. A gente teve dados aí que são antagônicos, na verdade, né? Por exemplo, a gente teve aqui os pedidos iniciais de seguro-desemprego de semana passada, e eles vieram acima da expectativa, mostrando aí o mercado de trabalho um pouco mais fraco na semana passada. Mais pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego, né, contrastando com o payroll do mês passado, que veio forte. Tá? Então, assim, na minha visão, a gente tem dados aqui que estão contraditórios. Tá? Ao mesmo tempo que a gente tem dados aqui que mostram uma economia forte, que é algo comum quando você tem inflação, você também tem um dado da semana recente, o dado mais recente, mostrando o enfraquecimento do mercado de trabalho. Tá? Eu, sinceramente, acho que esses dados aí vieram mistos, mas não foi bom ver a inflação acima do esperado em setembro nos Estados Unidos, porque foi justamente isso que aconteceu nos Estados Unidos no final de 2023, início de 2024. A inflação começou a vir acima do esperado e isso fez com que o Fed não cortasse os juros em janeiro, não cortasse os juros em março, não cortasse os juros em junho ou julho, só começou a cortar agora em setembro de 2024, porque a gente teve dados mostrando inflação forte, acima do esperado em 2023, principalmente ali a partir de novembro e durante os primeiros meses de 2024, tá? Então, isso daqui é algo para a gente ficar de olho. Amanhã a gente vai ter um dado que é importante também, inflação ao produtor de setembro lá dos Estados Unidos. Ele não pode vir acima do esperado. Se ele vier acima do esperado, já é um sinal de que os investidores precisam se preocupar, porque pode ser que o Fed não corte os juros tanto quanto o mercado espera. Então, isso é um ponto de atenção para os investidores, tanto de bolsas tradicionais quanto de criptomoedas. E por falar em criptomoedas, pessoal, hoje tivemos aí uma notícia que voltou a assombrar o mercado de criptomoedas relacionada à venda de bitcoins da Silk Road, né? Uma empresa que ela foi aí fechada pelo governo dos Estados Unidos lá, já tem mais de 10 anos isso, né? Esses 69.370 bitcoins, eles estão em posse do governo americano até hoje, podem ser vendidos no mercado, e isso é óbvio, assusta os investidores, mas eu acho que o mercado cai quando tem essas notícias, muito mais por causa do medo da venda do que pela venda em si, uma vez que essas vendas geralmente elas são feitas no mercado do OTC, elas não costumam ser feitas aí por meio do mercado convencional, tá? Então, esse medo que o mercado está aí de uma venda da Silk Road, na minha visão, ele não é um medo assim tão que faz tanto sentido, tá? Em termos de análise de sentimento, hoje tivemos um aumento do long short ratio, tivemos aí uma diminuição do open interest, né? Tá caindo
Isso aí, para mim, pessoal, sinaliza que pessoas foram liquidadas nesse movimento de hoje, tá? Agora a gente não tem um sinal novo aqui olhando o Open Interest. Indo aqui para o Liquidation Rate Map da High Block, meus queridos, o que eu vejo é o seguinte, tá? Eu vejo uma situação em que a gente tem aí a maioria dos pontos de liquidação que a gente tinha nos últimos dias tendo sido consumido, tá? Como eu vinha dizendo, nos últimos dias a gente tinha bastante liquidez abaixo, na região de 61, 60 e até um pouco abaixo ali, 59.900, e o Bitcoin já consumiu toda essa liquidez. Os pontos aí que a gente teria mais liquidez agora seria lá na região dos 64.500, tá? Mas eu não sei, tá? Sinceramente, eu acho que vai depender muito dos eventos dos próximos dias. O Bitcoin está bem fraco ultimamente em termos de movimento, né? Ele não está tendo muita volatilidade. O que eu acho que pode causar volatilidade nos próximos dias são esses casos aí relacionados a Silk Road, né? Venda de Bitcoins. A situação do Oriente Médio também, Irã, Israel aí pode acabar impactando o mercado de criptomoedas, tá? E também alguma notícia aí relacionada à macroeconomia poderia dar sequência a essa queda. Mas por enquanto a gente não tem nada de muito concreto nesse sentido, tá? E não temos novos pontos com bastante liquidez aí para a gente apostar, né, que o mercado vai para algum lado de forma definitiva. Em termos de análise gráfica das principais criptomoedas, pessoal, Ethereum, tá? Ethereum nos últimos dias rompeu para baixo uma bandeira de baixo com alvo na região dos $130, então o gráfico dela não tá legal. Binance conheceu um padrão gráfico novo. A Solana também não tem um padrão gráfico muito bem definido por enquanto, tá? XRP também sem um padrão gráfico. O Tron já bateu o alvo do fundo duplo que ela tinha nos últimos dias. A ADA Cardano rompeu para baixo uma bandeira de baixo com alvo nos 30 centavos de dólares. E a Tom, que eu já comentei lá no canal do Telegram da Aperium, rompeu para baixo um triângulo descendente com alvo na região dos $8,82, tá? Então, é o que eu estou conseguindo ver. Aave, pessoal, se perder para baixo na região dos $134, a gente pode ver uma formação de um ombro, cabeça, ombro com alvo nos $100, mas ainda não completou, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo. O mercado de criptomoedas aí está bastante indefinido, o Bitcoin está meio parado, né? Os movimentos que ele está fazendo nos últimos dias não estão sendo muito fortes, tá? E isso aí acaba sendo algo um pouco chato, né? Porque a gente fica com o mercado mais parado e sem volatilidade fica mais difícil aí de fazer operações de trade. E pessoal, por esse vídeo de hoje aí, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperium no YouTube, lá pelo canal da Aperium no Telegram. Não deixem de acompanhar também o Instagram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!